Que bom, né? Mais um dia, a gente aqui começando muito mais, cheio de astral. Hoje vamos conversar com um assunto, vamos tratar de um assunto que vive atormentando os homens, o câncer de próstata. Nós vamos também, hoje aqui, ter uma voz e violão afinadíssima que você vai adorar nesse momento de lazer, né? De chegar, almoçar e assistir o bom programa que é o Muito Mais. E vai ter também um momento assim da pessoa se deleitar com a gastronomia paraibana. Estou falando que hoje Lidiane Moraes vai conduzir aí Vamos conduzir pizza, meu filho. Muito boa tarde para você, boa tarde a você de casa. Vamos passar bem, né? Estamos ao lado do Jojó, que vai ensinar primeiro a fazer uma massa integral, né? E rechear. A gente vai fazer tudo ao vivo aqui para vocês, né? E aí, tá preparado para hoje? Tô. Vou ficar só olhando, né? Hoje você vai só olhar. Vamos começar com pizza, não vamos? Vamos sim. Vamos começar com a pizza. A bola é sua. Simbora, Muito Mais está no ar. Pois é, hoje você de casa vai acompanhar e vai aprender a fazer. Pega já a cadernetinha, um lápis para anotar tudo direitinho ou já fica com o celular preparado para tirar foto da tela, né? Jojó tá aqui, boa tarde, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você com essa forma prática de fazer pizza, né? Exato. A pizza vem até a gente, não precisa ter aquele forno especial mais, né? Não. Esse já chega. Já chega. Hoje a gente vai aprender a fazer uma massa integral. Você já trouxe pronta, truques da televisão, já tá pronta aqui a massa. Mas a forma da gente trabalhar também é assim, nós já pré-assamos a massa Já leva para facilitar e para deixar aquela crocância que no caso o consumidor adora. Que talvez seja o pulo do gato, o segredo do negócio, Pois né? é, Vamos lá, para a gente fazer essa massa, o que é que precisa? Quem está em casa, preste atenção agora, já se liga para fotografar a tela, viu? O que é que a gente vai precisar para fazer a massa? Olha, essa massa precisa da farinha integral mesmo, né? E tem todos os ingredientes que a gente já passou para lá, com as quantidades. Certo. Você tem de cabeça isso agora? Posso pegar? Pode, aqui ao vivo, pode tudo, Posso, né? Que a gente teve um probleminha aqui com a tela, mas você de casa já corre e anota, que a gente vai dizer rapidinho. Aqui é assim, é ao vivo, minha gente. Então, já sabem, tá querendo fazer, gosta de pizza, mas não tá podendo exagerar, a massa fica pesada, não tem problema. A gente vai te ensinar a massa integral, vai. Vamos lá. Essa massa tem a farinha integral. Quanto de farinha? Tem 1 kg de farinha. Para fazer quantas dá pizzas? mais ou menos uns 5 a 6, uns 6 discos desses daqui de 35 centímetros. Certo. Que justamente é Que é a gigante? pizza padrão. Não é a padrão, é a pizza média. grande. A grande, certo. Pizza grande de 8 fatias. Certo. Tá? 1 quilo de farinha. É 1 kg de farinha, 1 colher de sal, 10 gramas de fermento biológico, 50 ml de óleo de girassol e tem 1 colher, todos eu vou falar de 1 colher de sopa, tá? 1 colher de sopa de soja, de farinha de amaranto, farelo de trigo, farelo de quinoa, flocos de aveia, linhaça dourada, semente de girassol moído e gergelim branco. Então, assim, super saudável. O que é que acontece? Não deu tempo a anotar, não se preocupe que a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais quando acabar o programa. Combinado assim? Nossa produtora Rosana já tá ali em ponto de bala, vai postar já o segredo da massa da pizza. Pronto. Massa pronta, pré-pronta, né? Que é que a gente vai rechear. Exatamente. Deixa eu lhe auxiliar com o seu celular. Vamos lá. Pronto. A massa está pré-assada aqui, está pré-pronta, pronto para a gente colocar os recheios. Posso iniciar aqui? Pode. Esse é o molho de tomate. Esse é o molho tradicional de tomate. Que a gente pode fazer em casa, né? Pode fazer em casa. Fica mais saudável, né? Exatamente. Vamos lá? Molhinho de tomate. Molho de E aí, tomate. dependendo do seu gosto, você capricha mais ou não, né? Quanto tempo a gente deixa no forno, em média, uma pizza dessa? Pode ir fazendo, vou falando. Nesse forno específico, é em média de 5 minutos, tá? No forno de casa, a gente deixa em média de 12 a 15 minutos. Você deixa ele esquentar justamente em 200 graus, tá? Deixa ele esquentar durante 10 minutos. E quando ele chegar a essa temperatura de 200 graus, a gente põe a pizza. A própria pizza que você compra até no supermercado, às vezes, já vem explicando a mesma coisa. Esse forno, na própria pizzaria, nós deixamos numa temperatura um pouco maior. Certo. Tá?
que ela tem que assar em média de 300 a 350 graus. Sim. Tá? Que é o ideal. E aí o recheio vai de acordo com o gosto de quem está fazendo também em casa. Às vezes você não pode uma coisa, pode outra e vai caprichando, né? Exatamente. Essa é uma pizza especial que a gente trouxe agora lá de São Paulo, tá? Esse aí é diferenciado. Exatamente. Tem uns ingredientes aqui que a gente vai colocando. Esse aqui é o presunto, Vocês tá? não tem noção do cheiro que tá isso aqui hoje, viu, minha gente? Esse é um presunto suíno, tá? De preferência, a gente coloca o presunto com a capa, que ele é mais saboroso. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente monta aqui, Gerardo vai conversar sobre um assunto muito importante, principalmente para os homens. Gerardo, é com você agora. Daqui a pouquinho a gente volta para concluir a pizza aqui. Tô aqui olhando essa pizza aí, tá vendo que vai ter hoje gente disputando aqui pelo menos uma fatia. Mas a gente vai tratar de um assunto super importante. Estou aqui com o médico Emerson Medeiros, urologista, e hoje a gente faz a estreia do quadro Muito Mais Saúde. Doutor Emerson, boa tarde, um prazer tê-lo aqui. E eu quero começar começando lá de baixo. O que é próstata? Para poder todo mundo saber aí o que é que a gente está conversando. Boa tarde, é um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Chegando o quadro. A próstata é um órgão muito pequeno, do tamanho de uma castanha, estimado em até 25 gramas e que os homens possuem. É um resquício embrionário do que na mulher se transformaria em útero, no homem se transformou em próstata. Então, é um órgão muito pequeno, mas também é motivo de algumas preocupações, principalmente quando os homens envelhecem. Isso, e é um órgão que é muito, tem que ter muitos cuidados, porque mexe com a sexualidade, as pessoas têm medo, né? Os homens têm medo. O que é que motiva tanto medo e tanto preconceito em fazer o exame preventivo da próstata? Na verdade, a cultura machista, o do homem ser aquele síndrome do super-homem, achar que não adoece, faz com que os homens tenham medo de ir ao consultório, não só o urologista, né? Isso. Consultórios médicos de uma forma geral. E esse receio faz com que se postergue o diagnóstico, né? Por exemplo, de um câncer de próstata, que não dá sinal nenhum. E esses homens acabam postergando o diagnóstico, consequentemente postergando o tratamento. Então, o perigo reside porque o homem não tem os hábitos que as mulheres têm, de procurar frequentemente o ginecologista, o ginecologista ou o clínico em geral, ter mais cuidados com a parte de exercício, cuidados alimentares, certo? E também vícios que as mulheres têm muito menos do que o homem. E isso é muito importante, Gerardo, porque a mulher acaba vivendo 7 anos a mais do que o homem. Isso já é, para mim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Sim. Mas me fala uma coisa, só existe o exame do toque retal para identificar se há algum problema com a próstata ou existem outros alternativos que poderiam substituir? Eu vou fazer um comparativo com o detetive. Nós médicos somos como detetives e a gente vai atrás de criminosos, que é a doença. Sim. E daí a gente requer uma prova, 2 provas ou 3 provas. Não pode ser uma só, né? O toque retal é das armas do nosso arsenal, digamos assim, para poder identificar. Mas reside também no exame do PSA, que é colhido pelo sangue, o exame da ultrassonografia, a própria consulta médica para saber se há histórico familiar de câncer de próstata naquele indivíduo. Então, é uma série de fatores que, quanto mais informações nós detivermos, nós vamos ter mais assertividade para saber se tem ou não o câncer da próstata, que é o mais preocupante. Isso. Embora as consultas também motivem por outros sentidos. Mas é um começo, eu acho que talvez o mais rápido de se identificar já algum probleminha é o exame quando você vai no consultório e o médico faz o exame do toque retal. Ou não? Não necessariamente, porque você pode procurar o urologista mesmo sem ter aquela idade para identificar o câncer da próstata. Isso. Se não vejamos, a mulher, a partir do momento que ela menstrua, ela sai do pediatra para o ginecologista. Isso. Certo? E o homem? Saiu do pediatra para quem? Fica uma grande interrogação. É verdade. E aí vai procurar quando? Quando vai sentir sintomas? Não. Isso é muito lá na frente. Em geral, é muito lá na então, frente. Então a gente deve ter o quê? Consultas médicas preventivas que façam com que a gente consiga identificar precocemente alterações quando há. E aí o câncer de próstata é perigoso porque ele, na forma
na fase inicial, ele pode não ter sintoma nenhum. Então, você deve procurar o seu médico. E o médico do homem é o urologista. Isso. Então, a gente tem uma pergunta aí de um telespectador e vamos escutá-la. A minha pergunta é quais são as principais características do câncer de próstata e a partir de que idade eu preciso estar procurando um profissional na área? Meio que o senhor já respondeu alguma coisa, né? Só para reforçar. Eu vou reforçar a questão da idade. 40 anos, a partir de 40 anos, para quem tem histórico familiar de câncer de próstata, irmão, pais, Quer dizer que é muito forte essa questão da hereditariedade. Muito forte. Você veja que se algum parente de primeiro grau teve câncer de próstata, você tem 25% de chance de tê-lo. Mas se 2 parentes de primeiro grau tiverem câncer de próstata, você tem 50%. Quer dizer que é progressivo, duplicando logo, então né? você vê que é cara ou coroa, ter ou não ter. Então, 40 anos para quem tem histórico familiar e 45 anos para quem não tem o histórico familiar. E em relação aos sintomas, só frisar, você pode ter câncer de próstata e não ter sintoma algum. Então, talvez a maior mensagem do programa hoje se dizer o seguinte, olha, procura o médico, que você pode até ter uma doença grave, mesmo que não tenha sintoma. Sim. E aí, se detectando precocemente, o tratamento é efetivo, cura 90% das pessoas. Vamos dizer que eu não tenha ido ao urologista e esteja com um problema e ele deu sinal. Qual é um sinal frequente, comum, das pessoas que têm o problema e que pode identificar que tem que ter cuidados maiores? Como eu lhe disse, possa ser que não tenha sintoma algum. Sim. E quando tem sintomas, eles são mais decorrentes da doença benigna da próstata. Quando a gente escuta falar, alguém se operou da próstata, geralmente foi por doença benigna, não é o câncer de próstata. Sim. Então, acordar várias vezes à noite, certo? Ter dificuldade para urinar, o jato urinário sair fraco, e são sinais de doença benigna. Quando é que a gente chama atenção se pode ter alguma doença maligna, que é o câncer da próstata? Teve sangramento na urina, está com dor lombar que persiste, dor óssea que é persistente, aí são sintomas de doença, inclusive de doença avançada. O índice é alto de câncer de próstata. Eu quero saber se existe solução para resolver o problema. Se quando aparece é muito difícil. Eu queria que o senhor desse uma visão da preocupação que o paciente pode ter e não deixar para lá. Qualquer sinal é melhor ir logo prevenir. Na verdade, vamos reiterar. Mesmo que não tenha sintomas, procure nessas faixas etárias que eu citei. 40 anos, Isso. para quem tem histórico familiar, 45 para quem não tem. Se pegar no início, tem cura? Tem cura, sim. Por isso que motiva a gente estar falando, inclusive, em programas de importância como o seu. Tem cura, sim, tem tratamento. O tratamento pode ser cirurgia, que é a cirurgia radical da próstata. Essa cirurgia radical, eu estou perguntando porque o tempo está curto e eu acho que o telespectador tem muita curiosidade. Essa cirurgia radical tem consequências muito grandes para o homem? Sim, a cirurgia radical da próstata motiva a gente a curar o câncer. Sim. Porém, ela traz 2 inconvenientes. Possa ser que você perca um pouco do controle da urina, incontinência urinária, em até 40% dos casos, e também altere a questão da ereção. Sim. A disfunção erétil é conhecida popularmente como impotência. Sim. Pode acontecer. Mas o motivador maior é você curar. Então tem que a gente sobreviver. Sobreviver. E para essas situações que eu estou citando, incontinência ou impotência, também existe tratamento medicamentoso para ser feito após a cura do câncer. Sim. Quer dizer que não quer dizer que, consequentemente, tirou radicalmente e essas duas consequências que são as mais difíceis, elas têm o que acontecer ou, se acontece, a gente consegue reverter em parte. Podem acontecer e, quando acontece, tem tratamento específico para cada uma dessas situações. Bom, a gente tem muito mais do que conversar com o Dr. Emerson aqui, mas a gente vai agora dar uma interrompida para ir uma matéria que a gente ontem, aqui em João Pessoa, aconteceu, reunião do Lide Futuro, uma reunião, uma plataforma que reúne empresários bem-sucedidos, jovens, que estão fazendo um futuro bem promissor aqui no estado. A importância de estar aqui em João Pessoa, né, e na Paraíba, a marca Prepara foi o terceiro estado, né, que a gente foi o estado da Paraíba, então tem um fator histórico importante e o Nordeste é uma região da nossa maior taxa de crescimento hoje. O primeiro passo para entrar no negócio acho que o principal, se fosse para escolher converse com algum franqueado que está dentro da rede
né? Converse com mais de um, né? Porque você vai pegar ideias diferentes disso. Escolha de fazer aquilo que realmente você gosta de estar fazendo. E nós, logicamente, né, como somos apaixonados por educação, sabemos da importância e da diferença que a gente faz transformando vidas aí com a nossa missão. O evento eu achei fantástico. Aqui teve uma troca de experiência maravilhosa. Eu, como franqueadora, aprendi um monte com o outro franqueador. Então, assim, foi muito bacana. E acho que a gente passou muita coisa que não está nos livros. A gente passou a nossa experiência para possíveis outros franqueadores. E eu sempre digo que são os empreendedores e os franqueadores que podem transformar esse país. Da mesma forma com que a gente escolhe as pessoas que devem andar com a gente, acho que a gente precisa procurar pessoas que tenham os mesmos valores e aceitem os propósitos do franqueador. Esse jovem empreendedor que hoje esteve aqui nos ouvindo, ele precisa fazer o dever de casa. Ele precisa conhecer de negócio, ele precisa ter aptidão para aquele tipo de negócio. Isso foi colocado por ambos os empreendedores aqui nessa noite. Ou seja, não basta se ancorar no sucesso de uma franquia, de uma marca. Porque se você não empreender e não tocar aquele direito, todos os dois colocaram, é preciso o sentimento de dono. Então isso cabe muito ao jovem empreendedor, que vai buscar uma segurança, a minimização dos riscos por uma franquia, mas acha também que ele precisa estar à frente daquele negócio com a sensação de dono e empreender de forma que ele possa ter sucesso ali também. Se a gente nascesse sabendo, e hoje eu acho que a gente passou para vocês umas coisas que não estão escritas nos livros, são resultado de experiência, né? Muito bacana, viu, a gente assistir à renovação, ou melhor, um novo pensamento empresarial da Paraíba. Essas reuniões do LIDE reúnem esses empresários, eles trocam ideias, fazem negócios. Isso mostra que a Paraíba está preocupada em contribuir para o desenvolvimento. E isso a gente vai estar sempre abrindo portas, vitrine, aquilo muito mais. Mas saindo de negócios e indo para outro negócio que é muito bom, que é comer uma boa pizza. Lidiane Moraes, diz aí como é que estão as coisas. Estamos aqui, né? Já quase pronta, mas tem um segredo aqui que é esse molho. E ele vai contar pra gente como é feito esse molho. Na verdade, essa pizza tem um diferencial. Ele estava conversando aqui, olha que ele não disse isso pra ninguém. É um tipo de pimenta que ele usa. Uma pimenta chilena. Chilena. Isso. E laranja. Laranja pera. Laranja pera. Mas antes, passa aí os ingredientes desse molho pra quem tá em casa. Tá bom, esse molho é bem fácil de fazer, tá? A gente coloca, vamos selecionar 8 tomates, tá? Bem madurinhas. Bem madurinhas. A gente só basta cortar ela no meio, tá? Primeiro a gente coloca no liquidificador 5 tomates e coloca uma colher de sopa de sal, uma pitadinha de pimenta, uma pitadinha de... Assim, uma cabecinha de alho, tá? Uma cabecinha não, só um dentezinho de alho, tá? Uma colher de sopa de azeite de oliva, tá? Um pouquinho de manjericão e aí batemos um pouco, colocamos isso tudo no liquidificador com meia cebola, tá? Não pode esquecer a cebola. Meia cebola. Meia cebola certo. Tem que colocar, tá? Então, a gente coloca um pouquinho de água até cobrir os tomates. Certo. Tá? Colocando, a gente bate bem e coloca um pouquinho. Você vai no supermercado e compra qualquer molho de tomate pronto, tá? E pode derramar ele por completo, tá? Ah, é? Então, além do tomate natural, você acrescenta esse molho pronto? O tomate natural, ele dá aquela sustância, mas não dá essa cor. A cor e a consistência. Exatamente. O tomate ele fica mais opaco. Pronto. Então a gente adiciona justamente o molho de tomate pronto, que vem em qualquer supermercado, e faz a mistura. Batemos no liquidificador, tá? E depois que a gente termina de bater, a gente coloca as outras tomates que faltaram, justamente para a gente só dar uma fricção para ele ficar com um pedaço de tomate, como vocês estão vendo aqui. Ok, a receitinha do molho já está na tela. Vai colocar mais molho aí?
Por cima, aqui já foi o molho, já a primeira foi o molho, camadinha em cima da exato. massa foi o molho. Exatamente. Não é isso? E aí a gente já colocou aqui o queijo, Já colocamos aqui o molho, né? molho, queijo. O molho, o presunto. Certo. Primeiro o presunto, depois o queijo mussarela. É a forma de montar a ordem, você escolhe. Mas o ideal é colocar justamente esses ingredientes que eles não podem levar muita temperatura, porque senão resseca, principalmente o presunto. Na parte de baixo. Na parte de baixo. Entendi. Quem está em casa aí também, o frango também a gente sugere que coloque na parte abaixo da mussarela, caso for fazer uma pizza de frango. E depois os demais ingredientes. Ok, então vamos colocar a laranja, porque a gente já vai colocar pra A assar. laranja a gente vai dar o fim. Quando sair a pizza, a gente coloca. Quando sair do forno? Coloca a laranja. Então já pode colocar no forno? Pode Fique sim. à vontade, Vou aquele colocar só aquele aqui pouquinho de azeite para o dizer azeite que na hora. oi, cheguei por aqui, o azeite, que realmente dá um diferencial no sabor. E agora a gente vai colocar para assar. Exatamente. Enquanto ela assa, a gente vai para um break, né, Gerardo? Vamos pro intervalo, mas vamos de música? A gente vai com Emerson Medeiros aqui daqui a pouco e também com o voz e violão aqui de um artista que está com a gente, que é o Kleber Barbosa. Kleber, música pra gente que daqui a pouco você vai soltar aqui. Pra te prender é só deixar a porta aberta, ai, 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 ai. E nem que eu morra engasgado de ciúme, sufocado de saudade, eu fui fingir nessa maturidade. Eu aprendi que pra te prender é só deixar a porta aberta, ai, ai. E nem que eu morra engasgado de ciúme, sufocado, eu não pergunto com quem você vai sair. Você vai sair, pra onde vai, com quem, tô nem aí. Acha que eu já não te amo, é tudo parte dos meus planos. Tá dando certo, tanto é que já passou a hora de você ir, e você ainda está aqui. E eu aprendi que pra te prender é só deixar a porta aberta, ai, 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 ai. E nem que eu morra engasgado de ciúme, sufocado de saudade, eu vou fingir nessa maturidade. E eu aprendi que pra te prender é só deixar a porta aberta, ai, ai. E nem que eu morra engasgado de ciúme, sufocado. Estamos de volta com o nosso Muito Mais. A voz desse rapaz, sabe que você canta muito. É daqui de João Pessoa? Obrigado, sou sim, sou de João Pessoa. E aí já tá nesse meio da música, arriscando, já tem quanto tempo? Rapaz, eu acho que já vai aí beirando uns 4 anos por aí. 4 anos. 3 anos e meio, 4 anos. Por E aí toca, tá tocando muito, como é que tá a agenda? Já tá sendo Rapaz, convidado para cantar em todo canto? A gente tá, por enquanto, mais na Paraíba e pro lado do Pernambuco Toca também. barzinho, Isso, a gente faz barzinho eventos. e eventos privados, também formaturas, casamentos. Tá certo. Ó, daqui a pouquinho eu quero você interagindo com o médico, né, Show de bola, Gerardo? vamos embora. Sobre o Tô tema prestando de atenção hoje. aqui. Kleber, me fala uma coisa, você já foi urologista? Rapaz, eu nunca fui. Nunca foi? Nunca. Tá na Vergonha, hora, viu? Kleber? O segundo É doutor vergonha? Emerson Eu não aqui. sei se é vergonha também, porque a gente sempre vai adiando, né? Sempre vai adiando. Mas eu tô prestando aqui atenção. Muito Tudo bem, que ele tá muito falando. bem. Homem E- não tem problema com idade, né? Qual a sua idade? Eu tenho 21 anos. 21, 21 nunca anos, foi certo. urologista. Mas é como o doutor Emerson acabou de falar, né? Quando a mulher menstrua, ela vai para o ginecologista. O homem vira homem e não vai para cantinho, Não vai, né? é Tem que verdade. começar a Vai cuidar, adiando. né? Porque lá na frente A pode questão de reclamar, cultura, não é né? isso, doutor Questão de Emerson? cultura também, né, doutor? Eu acho que você tem que estar atento às condições da sociedade, Sim. saber que tem que se preparar. E eu gostei da escolha do Gustavo Mioto fingindo maturidade, eu adoro. Olha viu? aí. Diga uma coisa, doutor Emerson, existe muito erro no diagnóstico? Eu falo isso porque às vezes a pessoa tem um sintoma, aparentemente começa a ter sinais de que está com algum problema e faz um exame, não aparece, faz outro, não aparece. É comum isso? Hoje é muito difícil você ter um erro no diagnóstico. Sim. Graças a Deus, a oportunidade que as pessoas têm
tanto de ter acesso ao médico quanto de ter acesso aos exames, fez com que a detecção da doença se tornasse mais assertiva, mais certa, mais correta. Então, hoje, quando há algum erro, abre aspas, é porque o paciente ele não procurou a contento a procura do médico, realizar os exames. Então, é mais uma questão da disponibilidade que a pessoa tem que ter de procurar esses exames rotineiros e não de ter sido o ato falho do médico de não ter descoberto a patologia. Isso, a gente tem mais uma pergunta do telespectador. Vamos a ela. Gostaria de perguntar ao doutor como se prevenir do câncer de próstata. Isso. É uma grande pergunta, né? É bem ampla. É bem ampla, mas é o seguinte, algumas predisposições genéticas que a gente já falou aqui fazem com que você seja mais predisposto ou não. Porém, a gente pode alterar algumas situações como essa. Há quem diga que a ingestão acentuada de carne vermelha, a falta de certas vitaminas e minerais como selênio, zinco, a questão dos vícios, se você bebida... Quer dizer que a alimentação tem um papel importante nisso aí. Sim, tem um papel importante. O ambiente modifica aquela carga genética que o homem traz. Então, você pode piorar a sua situação, você pode melhorar a sua situação de acordo com o que você ingere, o que você come. A ingestão de tomate e daquelas frutas vermelhas, né? Sim. Que tem uma substância chamada licopeno. Muitos estudos já mostraram que isso serve como fator protetivo quanto ao câncer de próstata. Quer dizer que as frutas vermelhas têm esse papel também, porque tem a história da sedução, né? Que falam, eu vou comer alguma coisa com um molho de frutas vermelhas, aí eu como, e tal. Quer dizer que tem esse papel que é medicinal, vamos dizer assim. Exatamente. E quanto mais natural for sua alimentação, né? Quanto menos vício você tiver, quanto mais atividade física e essas consultas rotineiras que você está cuidando da sua saúde, você poderá, digamos assim, prevenir, diagnosticando precocemente, ou pode até retardar o aparecimento de algumas das doenças que você estaria já habilitado por uma condição genética. Bom, só para reforçar a tese de que o homem deve procurar um urologista tão logo vire homem, que é a partir do momento da adolescência, né, chegando aos 20 anos, é nessa fase mesmo que deve começar, faz uma primeira visita ali e tal, e a partir daí faz periodicamente. Vejamos, Gerardo, você tem que ver o seguinte, vai começar a vida sexual do homem, tem que saber se teve ou não fimose, se está tendo quadro de infecção urinária, se teve contato sem proteção, será que tem alguma doença sexualmente transmissível que não tenha mostrado sintoma, será que ele é fértil ou não é fértil, porque vai se casar posteriormente, certo? Então, isso faz com que a gente tenha digamos assim, um controle, uma vigilância no paciente que É curioso o senhor falar isso, porque percebendo assim, o homem da minha geração, por exemplo, não tinha essa preocupação, os pais não levavam porque não era uma prática. E a gente sabe que a atividade sexual do homem começa a partir da adolescência, né? Quer dizer, exatamente. Então, se vai começar, tem que ter um acompanhamento inicial até para esclarecer algumas coisas, alguns procedimentos, alguns cuidados. Exatamente. Você deve mostrar que há os perigos da contaminação, pode adquirir, por exemplo, HIV, né, que seria uma doença um pouco mais acentuada. Ter essas dúvidas sobre a própria atividade sexual, a questão da fertilidade, se vai casar ou não. Fazer exames rotineiros, será que eu estou bem? Aparentemente eu estou bem, mas será que de fato eu estou bem? Certo? Se aconselhar, por que não? O médico é consultor, quem é consultor dá conselhos e estamos aí para isso. Mostrar o estilo de vida. Então, tudo isso são formas preventivas para poder, no futuro, você ter uma velhice mais tranquila. Mais tranquila. No processo de aparecimento, eu fiz alguma leitura a respeito do assunto, que é muito comum a partir dos 50, né? E a partir dos 60 a 70, as coisas acontecem com maior incidência para quem tem a propensão ou quem adquire. É fato, quanto mais velho você for, maior a chance você tem. Sim. De ter não só problema de próstata, mas ter problemas pulmonares, problemas cardiológicos. É natural do envelhecimento. Os problemas não querem dizer que sempre sejam câncer, e sim ou são. Não, vamos deixar bem claro aqui, 90% das doenças da próstata são doenças benignas, não é câncer. Não é câncer. Agora, os 10% que são câncer são preocupantes. Por quê? Porque são letais. São fatais, a pessoa morre se não for tratada. Entendi. Então, essa é a maior mensagem que a gente está deixando aqui do programa. Muito bom, por sinal, porque há sempre... Falou em próstata, a pessoa já pensa em câncer. Tem a pessoa não, digo o homem, né? Isso. Então, fica esse terror aí, dizer, não fale nisso, que eu não quero abordar esse assunto. Olha só, eu quero saber se a pizza, como é que anda, tá pronta. Cheirando tá muito, cheirando, né? tá, né? E o Jojó tava dizendo assim, eu não fui ainda também, porque eu tô esperando fazer 40, é a velha desculpa dos homens, né, Jojó? Tem essa não, Jojó, tem que ir. Não, vou. Tem que ir, tá vendo? Já vou Depois marcar dessa minha conscientização consulta já. toda.
Jojó é já mesmo, né? Jojó tem que ir já, viu? Tá pronta a pizza Já e tá tá pronta. bonita. E cheirosa, viu? Tá Muito bem bonita. cheirosa. Nossa, gente, como a gente passa bem aqui nesse programa, viu? Você já pode dar um ângulo bom, Lidiane. Tira um pouquinho dos condimentos que não vão ser utilizados, vamos tirar bota pro lado assim, de cá pra poder mostrar bem a direitinho, pizza né? vir para um lugar assim mais estratégico pra gente, né? Sabe que nesse início de muito mais, a gente está descobrindo os nossos espaços. Descobrindo muito mais, E né? você sabe que nós estamos com uma telespectadora, assim, super privilegiada, que é a Quem Sara é? Cavalcante. Sara Que ela Cavalcante, um precisou abraço. fazer um procedimento cirúrgico e disse a mim hoje que está todo dia assistindo, não perde. Olha e aí aí. deve estar agora, né? Beijo Curtindo grande, um aí. abraço, boa recuperação, né? Então, olha E só, dá aí- um foco aí nessa pizza que tá Rapaz, gostosa. tem como... Isso deve estar pegando fogo, né? Vou dar só o... O toque final. Olha Pessoal, só como ficou legal. Foi aposta- feito aqui no Não, Muito Mais. É a aposta pizza Muito quanto- Mais agora, A viu, pizza Jojo? Muito Mais, vou ter que mudar o nome. Aposta quanto que a redação vai descer inteira. Tá todo mundo enlouquecido lá em cima, viu? A laranja mas dá olha só. aquele toquezinho final, né? Exatamente, aquele Muito sabor bem. cítrico, porque ele, como aqui tem o bacon, tem um pepperoni, que são sabores fortes. Eu já vou aqui, enquanto você tá fazendo, eu já vou partindo aqui, porque eu sou dessas, gente. Gulosa, tá aqui. né? Eu sou, minha gente. Eu não nego, certo? Não nego. Comer um dos melhores coisas da vida, um dos maiores prazeres da vida. Enquanto eu experimento aqui, você tem uma notinha pra dar aí, pra não falar de boca cheia? Não. Não, a gente vai de música, porque Ah, a gente é? tem aqui Kleber Barbosa e que vai ao urologista já, porque vai fazer as prevenções da vida, mas por enquanto vai dar uma cantada aí pra gente, Kleber. Vamos embora. Fazer aquela velha homenagem pro nosso parceiro Gabriel Diniz. Vim até com a calça, fazendo uma homenagem pra ele também, zebrado. Vamos embora assim, ó. Não era pra ser, mas foi. Agora não tem depois. Começou tudo no oi. Logo que o sol se pôs, já apaixonei num beijo. Se falou pós, eu deixo. Quando eu vi já era aceito. Cafezinho, pão de queijo. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mandar flor. Só quero ir se você for. E quando notei já era. Caí de paraquedas, eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu abraço. E quando notei já era. Caí de paraquedas, eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu. Dar notícias para voltar para cantar mais, para poder comer a pizza que Lidiane ali está se esbaldando. Mas a gente não pode deixar de dizer que começa hoje e vai até este sábado, dia 24, o espetáculo Quem Prospera Sempre Alcança, né? Que chega a João Pessoa e dentro de sua turnê nacional. O teatro que vai ser exibido é o teatro... Eu não estou conseguindo perceber, não estou conseguindo perceber. Eu acho que é o Pedra do Reino, né? Vamos aqui. Tá aqui, tá muito legal. É hoje a apresentação na UFPB, na Praça do CSA, às 15, CCSA, às 19h30. Na sexta-feira, a apresentação é no Parque da Lagoa. Repare, o Parque da Lagoa tem essa particularidade, né? Aquele cenário lindo, verde, fonte, e ainda tem um espetáculo bonito. Vai ser às 4h. E no sábado, porque fica até sábado, né? No Ponto de 100 Réis, que é outro lugar muito bonito, né? Só que vai ser de manhã, porque no sábado a movimentação é menor, o comércio funciona, mas não existe uma adesão das pessoas que trabalham. Portanto, é programa para você ter sexta, sábado e domingo, não é legal? Pois é, tá aí na tela, você tá vendo quem procura sempre alcança, quem prospera, né? E aí eu vou aqui agradecer ao doutor Hermes, sua presença com informações preciosas para quem quer cuidar da próstata e deve, né? Não é quem quer. Quem quer e deve cuidar da próstata. É muito bom a gente estar aqui, foi muito esclarecedor, viu, doutor Hermes? Eu que agradeço a oportunidade, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, do qual fui presidente. Parabenizo pelo seu programa, para a Lidiane também.
E obrigado por compartilhar dessas informações com o público. Tá bom, você vai ficando aqui porque a gente vai escutar mais Kleber Barbosa aí soltando a música, né? Simbora. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme? Chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme? Então. Não tá de boca cheia, né? Não, Ai, já, ó. A gente vai ter que ir embora agradecendo a Jojo aqui, essa participação especialíssima, no Muito Mais, né? Aprovadíssimo. Você que está em casa, não. Siga aí a dica. O Instagram do Jojo ficou na tela aí o tempo inteiro. Muito obrigada ao médico, Kleber, aos meninos. obrigado pela sua presença. Eu agradeço. E pode soltar a música aí, muito. porque a gente termina o programa de hoje em altíssimo astral. Até amanhã. Com muito mais. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure pra sempre te esquecer. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bom.